Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que chega sempre ao vivo às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente. Hoje, 8 de dezembro de 2025, sempre com a gente na atualização das notícias, a Laura Couto, na redação do ICL, já preparada. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais parceiros. Deixe seu like, aproveita também, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Olá, Laura Couto. Olha, já sai resultado importante no Rio de Janeiro, hein? Nesse momento acontece a votação na Assembleia Legislativa lá do Rio para decidir se o presidente da Assembleia, que está preso, o Rodrigo Bacelar, vai ser ou não libertado. Os parceiros dele na Alerj querem soltar o Rodrigo Bacelar. Já trazemos atualização ao vivo aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que acompanha esse roteiro político e criminal para lá de peculiar aqui no Brasil. Tem presidente da Assembleia preso, governador do Rio ameaçado de novo. E a família Bolsonaro admitiu nesse fim de semana que há um preço para que o Flávio Bolsonaro retire a candidatura dele. Vamos já falar sobre isso também. Já atualizações sobre esses dois fatos, a Alerj e o preço da candidatura de Flávio Bolsonaro. Bom, vocês se lembram quando o Brasil tinha um dispositivo chamado conflito de interesses, que afastava os juízes de julgar determinados casos? Pois é, parece que caiu em desuso, né? Conflito de interesse. O ministro do STF, Dias Toffoli, que é palmeirense, foi para Lima, no Peru, assistir a final da Libertadores de 2025. Até aí, tudo bem. Palmeirense, tudo bem nada. Perdeu, né? Foi até lá e perdeu para o Flamengo. Mas além de perder, teve um outro probleminha. O Toffoli foi para Lima, em vez de pagar do bolso dele, ele foi de carona. Ele foi de carona no avião e dentro do avião estava um advogado, o Augusto de Arruda Botelho, que é advogado de um dos sócios do Banco Master, Luiz Antônio Bull, de um dos diretores do Banco Master, Luiz Antônio Bull. Então veja bem, Toffoli dentro do avião e Arruda Botelho, advogado de um dos envolvidos no caso, dentro do avião. Por que isso tem importância? A Laura vai explicar para a gente, porque o Toffoli, logo depois de assistir a derrota do Palmeiras, tomou uma decisão importantíssima aqui na volta ao Brasil. Laura, explica para a gente, por favor. Rodrigo, o ministro Dias Toffoli viajou num jatinho particular do empresário Luiz Oswaldo Pastore, de quem ele é amigo. E nesse voo estava o advogado de um dos investigados no caso do Banco Master, o Augusto de Arruda Botelho, que é palmeirense, mas também é o defensor do diretor do compliance do Banco Master, o Luiz Antônio Bull. Coincidência, né, Rodrigo? Vamos acompanhar aqui as datas para não ficar confuso. No dia 28 de novembro, os dois foram juntos para Lima, no Peru, para assistir o jogo do Palmeiras e do Flamengo na final da Libertadores da América, no dia 29, que aconteceu no dia 29 de novembro. 3 dias depois da final, o ministro Dias Toffoli impôs sigilo máximo ao processo do Vorcaro e determinou que o Banco Master passasse a tramitar, o caso do Banco Master passasse a tramitar no Supremo Tribunal Federal com a desculpa do envolvimento de um deputado, que tem foro privilegiado, então o caso tem que ficar no Supremo. O pedido de sigilo veio da defesa do Daniel Vorcaro, que chegou a ficar preso aí por 10 dias, né, Rodrigo? E com o sigilo, a informação que antes estava disponível no site do STF foi retirada, impedindo o acesso do público aos detalhes do processo. E essa proximidade, Rodrigo, não seria o suficiente para o ministro Dias Toffoli se julgar assim impedido de analisar o caso? Deveria ser. Laura, deveria ser. Dias Toffoli não poderia tomar uma decisão tão importante. Ele viaja num dia com um advogado relacionado, que é o advogado de um dos diretores do banco. E aqui eu não estou criminalizando o advogado, mas os dois viajaram juntos, são amigos, são palmeirenses, assistiram uma derrota do Palmeiras lá em Lima. Isso não é o principal. O principal é que o Toffoli volta ao Brasil e toma uma decisão dessa, que chocou uma parte do meio jurídico, pelo menos aquela que não aceita essas suspeitas, decisões suspeitas, no mínimo, né? Outro detalhe, que não é um detalhe, é super importante, além do Toffoli ter viajado junto com o advogado que cuida do caso Master,
Ele não viajou só com o advogado, gente. O dono do avião, a Laura citou aí, Luiz Oswaldo Pastore, foi suplente na chapa de Flávia Arruda ao Senado, na eleição em que ela perdeu para o Senado. Mas o dono do avião, Luiz Oswaldo Pastore, era suplente da Flávia Arruda. Presta atenção nisso. E a Flávia Arruda, o que tem a ver com essa história? Ela é esposa de um sócio, de um outro sócio do Daniel Vorcaro, o Augusto Ferreira Lima, que foi o maior doador da campanha da Flávia. Então, gente, o círculo se fecha. O avião, né, é de um personagem que também tem proximidade com essa história toda. E o advogado de um dos investigados do caso Master também estava dentro. Rodrigo, notícia urgente. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acaba de aprovar por 42 votos a favor a soltura do presidente da casa, Rodrigo Bacelar. Foram 21 votos contra e 2 abstenções. O Bacelar foi preso na última quarta-feira, dia 3, suspeito de ter vazado informações sigilosas da Polícia Federal no caso do ex-deputado TH Joias, envolvido em negociações de drogas e armas com o Comando Vermelho. O que acontece agora? Quem determina efetivamente a soltura do Bacelar é o Supremo Tribunal Federal. A decisão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que vai levar em consideração ou não a decisão tomada pela Alerj agora. É o Moraes que determina ainda se o Bacelar vai usar a tornozeleira eletrônica, se ele volta à presidência da Alerj e se vai ter autorização para frequentar o plenário. Rodrigo. Então é isso. O plenário decidiu soltar o Bacelar. Só que o juiz que manda, que faz o alvará de soltura, é o Alexandre de Moraes. Ao fazer o alvará de soltura, ele vai determinar: solta e ele pode voltar à presidência da Alerj? Duvido, né? Porque se tinha motivo para prender, não pode deixar o Bacelar na presidência. Mas vamos aguardar. Nas próximas horas, certamente, o ministro Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão, vai trazer esse alvará de soltura e aí a gente vai ficar sabendo se o Bacelar volta ou não, né? Um sujeito, né, acusado de algo tão grave como o envolvimento com um preso, com aquele TH Joias, se o Bacelar pode voltar a presidir a Alerj. O Rio de Janeiro, né, vai indo cada vez mais fundo, né, se afundando nessas denúncias. Daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, no N2, uma entrevista com Antony Garotinho, que vai trazer mais detalhes sobre os bastidores de tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Possibilidade de bater, inclusive, no governador Cláudio Castro esse escândalo. Vamos seguir acompanhando. Obrigado pela atualização aí da Laura, né, ao vivo. Bom, vou voltar àquela história, né, do Banco Master e do ministro Toffoli. Então, sem dúvida, ele deveria ser declarado impedido, deveria, inclusive, ter que responder por isso. É uma atitude suspeita, no meu entendimento. É uma atitude suspeita um ministro tão próximo de um dos advogados tomar uma decisão dessa 3 dias depois, colocando o caso sob sigilo e puxando o caso para o Supremo Tribunal Federal. Bom, essa caixa preta aí envolvendo o Toffoli e o caso Master só fez aumentar a urgência de uma decisão tomada pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. Ele quer aprovar um código de conduta para os tribunais superiores. É o que pode e o que não pode para magistrados, para juízes, para ministros do Supremo e do STJ e outros tribunais. Laura, pelo jeito, já tinha que ter feito esse código, né? Se o código de conduta tivesse em vigor, o Toffoli não poderia ter viajado desse avião, Laura. Rodrigo, esse código definiria regras para as cortes superiores e é inspirado no que já existe, no modelo que já existe no Tribunal Constitucional da Alemanha. As conversas começaram antes do ministro Fachin tomar posse da presidência do STF em setembro desse ano. Isso antecederia essa polêmica do voo do ministro Dias Toffoli com o Augusto de Arruda Botelho, como você falou, né, Rodrigo? Que é o defensor de um dos investigados do Banco Master. De qualquer maneira, o código alemão, que é referência do Fachin, diz, entre outras coisas, que os juízes podem aceitar remuneração por palestras, participação em eventos e publicações, desde que isso não comprometa a reputação do tribunal, claro. Mas, pelo barulho que está fazendo esse voo dos amigos, o Toffoli estaria em maus lençóis, né, Rodrigo? Se o código tivesse em vigor, depois desse voo dos amigos palmeirenses, o Toffoli estaria em maus lençóis e mesmo sem código de conduta. Não precisa de código de conduta, né? Tá na cara que o Toffoli não poderia ter aceito viajar num jatinho desse
E depois, se viajou, não poderia ter tomado 3 dias depois uma decisão que diz respeito a um caso de um advogado que estava com ele num voo desse. Ficou feio. Não para o Augusto de Arruda Botelho, que é advogado. Ficou feio para o Toffoli, no meu entendimento. E gostaria, depois, de ouvir gente da área jurídica para falar sobre isso. Bom, não está fácil também para a família, né, do banqueiro Daniel Vorcaro. Não está fácil para a família dele, mas está muito pior para quem acreditou e investiu naqueles CDBs malucos dele e perdeu dinheiro. De qualquer maneira, a família dele também. Tem um imbróglio aí envolvendo gente muito próxima ao Daniel Vorcaro e a Laura vai explicar para a gente. Está virando caso de família também, né? Aí o episódio do Banco Master, Laura. É mais uma novela Casos de Família, né, Rodrigo? Essa família do Vorcaro não deve estar nada feliz com tanta exposição do banqueiro e os negócios. O cunhado do Vorcaro chama Fabiano Zettel e ele é casado com a Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, e ele é pastor da igreja Lagoinha. E ele se destacou nos últimos anos comandando marcas como a rede Oakberry e a academia para super ricos Alessanc. Mas o principal vem agora, Rodrigo. Ele doou 5 milhões de reais para as campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022. Ele está em 6º no ranking de pessoas físicas doadoras e o Zettel repassou aí 3 milhões de reais para o Bolsonaro, a maior doação individual recebida na campanha de reeleição do Jair, e os outros 2 milhões de reais ele repassou para o Tarcísio chegar ao Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo, Rodrigo. Então é isso. Então o cunhado do Vorcaro, casado com a irmã do Vorcaro, é um grande doador das campanhas da extrema-direita. Um grande, maior doador individual do Jair Bolsonaro e um dos maiores do Tarcísio de Freitas em São Paulo, como disse a Laura, somando as duas doações, 5 milhões de reais que o cunhado, que começou como pastor, né, aí entregou para as campanhas da extrema-direita em 2022. Bom, quem é que se deu bem, pelo menos até agora, foi uma influenciadora e uma moça que teria um caso amoroso com o Daniel Vorcaro. Ele tinha uma outra namorada há pouco menos de um mês. Mas esta moça que está aqui nesta manchete é que ganhou um mimo de 4 milhões de reais do Daniel Vorcaro. Laura Couto, explica para a gente quem é, né, essa moça, o que ela ganhou, como é que é essa história? Rodrigo, generoso, esse presente aí é pouco, olha isso. O Vorcaro doou para Carolina Tranotti um apartamento localizado na Faria Lima, que é um dos metros quadrados mais caros daqui de São Paulo. O imóvel foi dado formalmente em dezembro de 2024, mas documentos mostram que ele foi comprado em 2020 por uma empresa ligada ao Daniel Vorcaro. Ao que tudo indica, ou a Fer é um laranja, ou o Vorcaro tá de caso com uma possível criminosa, Rodrigo. Isso porque essa influenciadora é ré por lavagem de dinheiro em um caso de tráfico internacional de cocaína. A Carolina nega essas irregularidades e diz que só recebeu presentes do banqueiro. O Vorcaro, aliás, também está pagando pela defesa dela. De Sugar Baby ela não deve ter nada, né, Rodrigo? Sugar Baby, né? Porque uma parte da imprensa começou a dar manchetes de ontem para hoje dizendo assim, Sugar Baby recebe 4 milhões de reais. Que é um termo assim quase carinhoso, né? A moça lá tinha um caso com o Daniel Vorcaro e aí não tem crime nisso, claro, evidentemente que não. Então o problema não é se ela é sugar baby, amante, namorada, sei lá o quê. Isso é problema deles. A questão é, funcionou como laranja do Vorcaro para esconder patrimônio? Ou foi só um presente mesmo que ele deu para ela, para agradar? Isso é que tem que ficar melhor entendido. De qualquer maneira, chamar de sugar baby não cai bem, né? Não cai bem, porque a suspeita é outra. A suspeita é de envolvimento com a falcatrua envolvendo bilhões de reais do Banco Master. Vamos continuar acompanhando isso. Falando em falcatrua, minha gente, o senador Flávio Bolsonaro não decepcionou, né? Ele lançou a candidatura dele na sexta-feira, dizendo, meu pai disse que eu sou o candidato da direita. Não demorou 48 horas para o Flávio admitir que esta pré-candidatura ao Planalto é puro jogo de interesse, para arrancar concessões do Centrão. A gente sabe que eles não têm muito valor, mas eles têm preço, e o Flávio falou abertamente nisso. Laura, durante o fim de semana, o Flavinho 01 admitiu, tem um preço, para eu retirar a candidatura tem que pagar um preço.
É quase como um sequestro, Laura. Como é que é isso? Rodrigo, o preço do Flávio, além de improvável, é caro. O 01 quer duas coisas: cobrar de candidatos da direita a promessa de anistia ou indulto ao Jair Bolsonaro nas campanhas de eleições do ano que vem. E ele também pediu a garantia de que o pai vai poder concorrer já em 2026, Rodrigo. O senador, que já é famoso por envolvimento em rachadinha, lavagem de dinheiro em loja de chocolate, perdeu o pudor de vez, né? O Flávio reconhece que vai apoiar o candidato que fizer esse serviço, Rodrigo. Sim. Não, a minha candidatura está aí. Para eu retirar tem um preço. Quem disser que aprova anistia para o Jair e quem disser mais que isso, que vai batalhar para que ele esteja na urna já em 26, aí vira meu candidato. Então tem preço. É uma candidatura para chantagear o Centrão, para dizer: Centrão, vocês querem muito ter um candidato? Faria Lima, vocês querem muito ter um candidato e querem que eu retire a minha? Vocês vão ter que pagar o preço do resgate. É mais ou menos isso o que fez o Flávio Bolsonaro. Na verdade, o plano talvez já fosse esse, só que falta esperteza, né? Porque ele, no segundo dia, já revelou o que todo mundo imaginava, que era uma candidatura para chantagear e para negociar. O Flávio Bolsonaro, minha gente, está encontrando resistências para colocar esse plano em marcha, o plano de uma candidatura, ainda que seja uma candidatura para negociação e chantagem, está encontrando resistências, principalmente por parte do Centrão. Tem manchetes aqui de que a turma do Centrão não está atendendo o telefonema dele, não. O Flávio liga, vamos conversar, e a turma desconversa. Não quer papo com ele por enquanto. E o mercado financeiro, na sexta-feira, o tombo que foi na Bolsa de Valores, depois que o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura. Hoje ele passou o dia ligando pessoalmente para presidentes de partido da direita e do centro para tentar garantir a presença dos políticos num jantar marcado para as próximas horas. Vamos ver se a turma vai embarcar nesta aventura do 01 Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. Bom, hoje saiu mais um detalhe da pesquisa Datafolha. Desde o sábado, né? O Datafolha vem trazendo números da última pesquisa, que traz números aí do cenário político e traz o cenário eleitoral de 2026. O número de hoje é o seguinte: 56% da população brasileira vê Lula como o líder inconteste da esquerda. 56%. Tá certo, proporcional, o tamanho do Lula. O que surpreende é que quando se pergunta quem é o grande líder da direita no Brasil, só 35% apontam o Jair Bolsonaro, o que mostra que ele encolheu. Esse é o dado de hoje da pesquisa Datafolha. O levantamento também traz outro dado preocupante para o bolsonarismo, a pergunta sobre o episódio bizarro da tornozeleira eletrônica. Mais da metade dos brasileiros, 54%, acreditam que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira para fugir e 33% dizem que ele teve um surto e por isso tentou arrancar a tornozeleira. De qualquer maneira, seja fuga ou seja surto, é péssimo para ele e isso aparece também nos números do Datafolha que foram divulgados hoje. No fim de semana, sábado e domingo, aí o cenário eleitoral, que também não é nada favorável à família Bolsonaro. Vamos trazer primeiro o cenário eleitoral de primeiro turno. Primeiro turno, com Flávio Bolsonaro candidato, né? Foi lançado, então vamos dizer que ele seja o nome da família. Lula tem 41% dos votos no primeiro turno. Flávio, 18%. Ratinho Júnior, do PSD, 12%. Ronaldo Caiado, 7%. Romeu Zema, 6%. Se somar todos os adversários de Lula, eles estão com 43%. Então o Lula fica muito perto de ganhar a eleição no primeiro turno. Mas o mais provável é que haja um segundo turno e haja uma disputa entre um nome do bolsonarismo, se o Flávio mantiver a candidatura, e um nome da direita tradicional, que pode ser o Ratinho, né? Então vai ter essa disputa para ver quem vai com o Lula ao segundo turno. E aí o Datafolha fez cenários de segundo turno. Vamos trazer aqui para você acompanhar os resultados de um eventual segundo turno. Lula contra Flávio Bolsonaro. 51% para Lula, 36% para o Flávio. Então é uma surra. 15 pontos de vantagem para o Lula se o segundo turno for contra o Flávio. E se for contra outro adversário da família Bolsonaro... Ah, não, aqui já é o Ratinho Júnior. Se for contra o Ratinho Júnior, 47 para o Lula, 41 para o Ratinho. É um cenário mais estreitado. Nós temos mais um outro cenário aqui da pesquisa da Datafolha também. Tarcísio de Freitas, aí é 47 para o Lula, 42 para o Tarcísio, 5 pontos de vantagem, mais apertado também. Temos mais algum cenário? Tem também a Michele, 50 a 39. 50 para o Lula, 39 para a Michele no eventual segundo turno. Você repara que Lula tem muito mais facilidade para ganhar
da Michele Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, os dois representantes da família. Se o adversário for da direita tradicional, né, por exemplo, o Ratinho Júnior, aí fica mais curta a distância, porque os bolsonaristas votam no Ratinho no segundo turno. Eleitores do Ratinho não necessariamente votam num bolsonarista puro no segundo turno. Esse é o cenário que traz a pesquisa Datafolha. Pessoal, vamos seguir aqui e voltar para o judiciário, porque tem golpista ainda para ser julgado em 2025. A primeira turma do Supremo começa a julgar amanhã o núcleo 2 da trama golpista. São 6 réus apontados pela PGR como responsáveis por elaboração da minuta do golpe, monitoramento, aquela proposta de neutralizar ou matar Alckmin, Lula e Alexandre Moraes, e também a articulação na Polícia Rodoviária Federal para impedir o povo de votar no segundo turno, você se lembra. É esse o núcleo que vai para julgamento amanhã. Quem são as pessoas que estão nesse núcleo? A gente preparou um quadro aqui para você se lembrar. Tem nomes importantes do bolsonarismo. Felipe Martins, ex-assessor do bolsonarismo de assuntos internacionais. O general Mário Fernandes está preso. É aquele cara que coordenou ali o plano do punhal verde e amarelo, né? Silvinei Vasquez foi diretor da Polícia Rodoviária Federal. Esses 3 são os mais conhecidos e os que mais atuaram, segundo o relatório, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Também vão a julgamento Fernando Souza Oliveira, delegado da PF, Marcelo Costa Câmara, o coronel, e Marília Ferreira, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Todo esse povo vai ser julgado a partir de amanhã. Sessões de julgamento estão previstas para os dias 9 e dia 16, manhã e tarde. E se precisar também nos dias 10 e 17, é o último núcleo para ser julgado ainda em 2025. Pessoal, nós temos atualizações ainda do caso Bacelar, que comentamos no início do programa, né? A Assembleia Legislativa, como a Laura trouxe agora há pouco, mas eu vou repetir, aprovou por 42 votos a favor e 21 contra aprovou a soltura do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, que foi preso na última quarta-feira, suspeito de ter vazado informações sigilosas da PF. Então, prestem atenção, está decidida a soltura. O Alexandre Moraes vai, nas próximas horas, tomar uma decisão oficial, né, levando em conta a decisão da Alerj, solta. Mas isso quer dizer que ele volta para a cadeira de presidente? Isso é o Alexandre Moraes que vai determinar. Nós vamos seguir acompanhando o relator do projeto que levou a esta votação. Sabe quem é? Sabe quem é que ajudou a soltar o Rodrigo Bacelar? O tal de Amorim. Também Rodrigo, né? Rodrigo Amorim, é um monte de Rodrigo aqui. Rodrigo Amorim foi o deputado que aprovou o projeto que levou à soltura dele. Olha quem é o Rodrigo Amorim. Sujeito que quebrou a placa da Marielle do lado do Valentão, também está preso. Enfim, Daniel Silveira, Rodrigo Amorim, Witzel. É uma turma pesada da extrema-direita do Rio tentando salvar o Bacelar. Então, olha, gente, é uma operação que eu diria pesada, da barra pesada da política, para não usar um outro termo aqui que pode gerar processo. É a barra pesada da política, né? O Bacelar segue preso até que o Alexandre Moraes deu aí o alvará, mas está tomada a decisão vergonhosa pelo plenário da Câmara. Da Câmara não, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, é Bacelar solto? Sim, por 42 votos a 21. A Alerj revoga a prisão de Rodrigo Bacelar. Pessoal, vamos falar de um caso bizarro aqui que aconteceu em São Paulo, digno de filme, né? O roubo de obras de arte super valiosas que foram subtraídas da Biblioteca Municipal, fica no centro da cidade, Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Agora à tarde, a polícia paulista prendeu um dos suspeitos. O homem foi identificado como Felipe dos Santos Fernandes, de 31 anos. Ele foi encontrado numa casa na Zona Leste. O outro criminoso já foi identificado, mas segue foragido. A polícia ainda não divulgou o nome dele para que não facilite a fuga, né, desse outro sujeito. Depois do roubo, eles fugiram numa van azul. Tem imagens deles caminhando pelo centro da cidade. A prefeitura acionou até a Interpol, Polícia Internacional, para evitar que eles vendam as gravuras para fora do país, né? A Interpol tem aí um aplicativo, um banco de dados para impedir que eles façam a venda. Olha os caras aqui, ó. Passa de novo para a gente a imagem. Eles saem com as gravuras, entram nessa van e andam pelo centro da cidade com essas gravuras que valem muito dinheiro, debaixo do braço, na maior cara de pau, né? Parece cena de série mesmo, né? Olha aí, ó. Estão levando. Isso aqui é material roubado.
A Laura Couto tem mais informações sobre esse caso. Laura. O Rodrigo roubou minha piada, hein? Eu ia falar que é roteiro de série americana, mas ele falou antes. Mas o que aconteceu, gente? Na manhã de ontem, os dois criminosos invadiram a exposição do livro ao Museu MAN São Paulo e a Biblioteca de Mário de Andrade. Esse é o nome da exposição. E esse assalto, como o Rodrigo mostrou aí, aconteceu em plena luz do dia. Os criminosos entraram armados, renderam um vigilante que estava de plantão e um casal de idosos que visitava a exposição, mas ninguém ficou ferido. Depois, os dois saíram pela entrada principal, pela porta da frente, Rodrigo. Eles levaram 8 gravuras do Henri Matisse e 5 gravuras do Cândido Portinari, da obra Menino de Engenho. As câmeras de segurança da cidade de São Paulo registraram os ladrões, como a gente mostrou, andando com as obras na mão, no centro de São Paulo. Parece que eles são ladrões de galinha, né, Rodrigo? Mas não é, eles estavam levando obras valiosas, Portinari e Matisse, né? Pintor francês, gravuras que estavam aí na biblioteca no centro de São Paulo, um deles já preso, né? Um deles já foi preso, o outro já está também, a polícia está na mira para prender. Pessoal, ainda no campo das artes, né? Olha que legal, ó. O Globo de Ouro anunciou hoje os indicados à premiação que acontece em 11 de janeiro de 2026. Depois do Oscar, é um dos principais prêmios, né? No planeta, para o cinema mundial. E olha só, o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em 3 categorias para concorrer no Globo de Ouro. Melhor filme de drama, melhor filme em língua não inglesa e Wagner Moura, concorrendo como melhor ator em filme de drama. Ó, o Wagner Moura aí nesse filme. Eu ainda não assisti, né? Tô para assistir ainda, quero acompanhar. O importante é que é um recorde brasileiro na premiação, né? 3 indicações. Ano passado, Fernanda Torres venceu na categoria de melhor atriz por Ainda Estou Aqui. Então, o Brasil, pelo 2º ano consecutivo, com um filme forte, né? Com um filme forte concorrendo ao Globo de Ouro. Parabéns ao cinema brasileiro que vai se recuperando depois daqueles anos terríveis de Temer e Jair Bolsonaro. A gente tem aqui uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de um dos réus do Núcleo 2 para que Luiz Fux participasse do julgamento. Eu trouxe agora há pouco, né? Que vai ter o julgamento desse Núcleo 2. Moraes afirmou que o pedido é protelatório, ou seja, busca atrasar o julgamento. O Fux já trocou de turma. O sujeito queria que o Fux votasse de novo, né? Mas ele não está mais na primeira turma. De acordo com o ministro, as turmas podem se reunir e deliberar normalmente com a presença de ao menos 3 ministros. Não precisa o Fux estar lá. O bolsonarismo vai usando todas as artimanhas para tentar se safar, mas não está conseguindo, né? Amanhã começa o julgamento de Mário Fernandes, de Felipe Martins e outros acusados do Núcleo 2. Laura Couto, obrigado pela participação, pela parceria ao vivo com a atualização de notícias aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Lançamento da turma 2026 da pós-graduação de maior sucesso do ICL, em parceria com a FESP, hein? Eu estou falando agora do curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Vou até virar para cá que a gente tem, né, um quadro mais bonito aqui. Então, a gente falou bastante tempo daquela outra, né, pós-graduação. Aqui já é uma para 2026. Né? Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Garanta sua vaga gratuita para participar no dia 14 de dezembro, domingo, às 20 horas. Como é que você participa? Você escreve iclurgente.com.br e garante a sua inscrição para participar da segunda turma desse curso, né? Já teve a primeira em 2025 e agora vem aí a segunda turma que volta ainda mais forte com novidades e a chegada do professor Castro Rocha, que se junta a Marilena Chauí, Gessé Souza, Ladislau Dobor, Muniz Sodré, Renato Giannini e outros grandes intelectuais brasileiros que estão aí na tela, como você pode ver. Domingo, 14 de dezembro, 8 da noite, você se inscreve em iclurgente.com.br e participa da segunda turma da pós-graduação em 2026. Valeu, gente. Vem aí o N2 com mais atualização de notícias com a Roberta Garcia, Chico Sá, toda a nossa equipe. Eu já também estarei por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Quando a primeira turma da pós Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História começou, a gente não imaginava, mas estava construindo um dos movimentos mais potentes de formação crítica do país. Foram mais de 5.000 alunos matriculados em 2025.
A pós-graduação do ICL, em parceria com a FESP-SP, se transformou em um projeto revolucionário e transformador no Brasil. E o mais impressionante é que todos passaram a enxergar o Brasil de uma outra maneira, com método, com contexto, com profundidade. No dia 14 de dezembro, num domingo, às 8 horas, vamos abrir a nova turma de 2026 e as inscrições com condições exclusivas de lançamento. Essa é a sua chance de fazer parte dessa revolução no pensamento brasileiro, ao lado dos maiores intelectuais do nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.